Olá turma, estamos de volta com mais uma aula de metodologia científica e hoje vamos falar sobre citações bibliográficas segundo a ABNT. Essa é uma das questões que a ABNT trata, que talvez seja uma das mais difíceis quando a gente vai produzir um trabalho acadêmico, que é fazer as citações bibliográficas dentro daquilo que a ABNT orienta. Essa norma, que é a de citações bibliográficas, ela também está bem detalhada na ABNT, que é a NBR 6023 de 2002. Qualquer coisa vocês podem estar conferindo na própria ABNT. É só baixar a ABNT lá na internet que vocês conseguem visualizar. Mas hoje a gente vai estar tratando mais especificamente dela, das citações bibliográficas segundo a ABNT. As normas escolhidas como referência para a padronização de citações, bem como de trabalhos acadêmicos, são a ABNT 14724 de 2002, a NBR 6022 de 2003, a NBR 6023 de 2002, a NBR 6024 de 2003, a NBR 6027 de 2003 e a NBR 6028 de 2003. A gente vê aí que normalmente nós estamos seguindo a ABNT com as reformulações de 2002 e 2003. É sempre importante lembrar que a ABNT ela não é uma coisa fixa também. Aliás, a associação é uma coisa fixa, mas a norma não é uma coisa fixa, ela está sempre mudando. Muitas vezes de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. O que nós vamos estar vendo aqui na aula de hoje são normativas de 2002 e 2003, segundo a ABNT, que são aplicadas para teses, dissertações, monografias, trabalho de conclusão de curso, trabalho de graduação interdisciplinar, artigos científicos e confecções de relatório. Ou seja, essas normas elas servem para vocês que irão produzir projeto de pesquisa e também artigo científico. Vamos primeiro fazer as definições do que são citações. Citações ou referência bibliográfica é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirado de um documento que permite sua identificação individual. Os elementos essenciais de uma referência bibliográfica ou de uma citação são as informações indispensáveis à identificação do documento, são estritamente vinculadas ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo de documento. Digamos que você pode pesquisar numa revista, num livro, na própria internet ou numa série de outras fontes. Todas elas têm elementos essenciais que são importantes para que seja citado no corpo ou após a escrita do trabalho acadêmico. Há também nas citações os elementos complementares. São informações que são acrescentadas aos elementos essenciais. Permitem melhor caracterizar os documentos como indicação de outros tipos de responsabilidade, como o ilustrador, o tradutor, o revisor, o adaptador, o complicador, o autor, e assim vai. Há sempre elementos complementares numa citação bibliográfica. Ela começa pela referência, que são os elementos que são padronizados e descritivos. Depois vem os elementos essenciais, que são as informações que estão ali junto com aquela referência. Digamos que você pegue um livro, que é o mais comum numa referência bibliográfica. O que é o elemento principal? É o livro, todo padronizado. Quais são os elementos essenciais? São os detalhes daquele livro, que há naquele livro, que deve ir junto. E quais são os elementos complementares? São as informações que dizem e que vão dizer como ele foi feito. Há um ilustrador, qual é a editora que ilustrou, quem foi que traduziu, houve um revisor, um adaptador, complicador e etc. Uma série de coisas desse tipo. Sobre citações, utilizar sempre letras maiúsculas no início da citação. As citações bibliográficas elas sempre iniciam com letras maiúsculas. Alinhar somente a margem esquerda e de forma a se identificar individualmente cada documento em espaço simples e separado entre si por espaço duplo. Sempre que você for fazer uma citação dentro de um texto, de uma citação de um determinado autor, de um determinado pensamento, você sempre tem que ter a preocupação de alinhar essa citação à margem esquerda do texto. Quando você vai estar produzindo seu texto, ou digitando seu texto lá no Word, você vai lembrar que há uma margem esquerda e de forma a se identificar individualmente cada documento. Essa citação ela deve sempre respeitar o espaço simples, que deve ser separado também por espaço duplo. Lá no final, quando você está colocando referências bibliográficas, aí você vai colocar todas as citações,
Dentro da citação o espaço é simples, agora de uma citação para outra, de uma referência para outra, o espaço é duplo. Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em sequências padronizadas. É sempre importante, se você for alinhar as referências, elas devem ser todas alinhadas, elas devem ser colocadas sempre na ordem alfabética e sempre levar em consideração os seus elementos, tanto essenciais como complementares de referência, deve ter uma sequência padronizada, tanto numa como noutra. Por exemplo, autor, título da obra, ano de publicação, editora, e pronto. Se você utilizou esses dados na primeira referência, todos os outros, quando se tratar de livro, daquele tipo de referência, deve ser padronizado conforme a primeira citação. É isso que a ABNT vai colocar. O recurso tipográfico, negrito, grifo ou itálico, utilizado para destacar o elemento título, deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Por exemplo, se você colocou o título do seu trabalho em negrito, todos os subtítulos que você vai utilizar no trabalho devem também ser padronizados. Sempre que você for colocar um subtítulo em negrito, os outros também devem ser colocados em negrito. A ABNT vai colocar aqui títulos, devem ser sempre colocados em negrito, em caixa alta, letra maiúscula, mas sempre em negrito. Subtítulos devem ser colocados não em caixa alta e também não devem ser grifados ou em itálico ou em negrito. Mas se houver dentro do trabalho um subtítulo abaixo de um outro título, aí o título principal deve ser colocado em negrito. Usar a travessão com 6 espaços para substituir o nome do autor quando já estiver sido citado anteriormente ou quando o autor do capítulo for o mesmo da obra como um todo. Então, digamos que você já citou um autor, um determinado livro, mas você pesquisou de novo com aquele autor, mas com outra referência. Então, o que você vai fazer? Você não precisa mais citar novamente o nome do autor, você vai pegar e usar um travessão para substituir o nome daquele autor, porque em cima você já escreveu. E sempre colocar, quando forem várias obras de um mesmo autor, você sempre colocar na ordem da mais nova, né, da mais recente para a mais velha. Por exemplo, Boaventura Santos. Você pesquisou um trabalho de Boaventura Santos, vai citar Boaventura Santos 1978, aí Boaventura Santos 2018. Então, qual que vai vir primeiro? Vai vir primeiro Boaventura Santos 2018. E embaixo você não vai precisar colocar mais Boaventura Santos, você vai colocar travessão 1978. Os nomes dos autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguido de espaço, e se optar para abreviar o primeiro nome do autor, seguir o mesmo padrão para todas as referências. Correto? A autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título. Se você pesquisou um texto na internet, por exemplo, que não tem o autor, o nome do autor, você vai, na hora de citar a referência, você vai colocar o título do trabalho. Iniciar pelo título do trabalho. Não tem um autor, mas tem um título no texto. Quando houver indicação explícita da responsabilidade pelo conjunto da obra em coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida de abreviação. Vai citar um livro ou um texto que ele tenha mais de 3 autores, sempre comece com o primeiro autor, o autor responsável pela publicação. Tá certo? Sempre tem um autor responsável e é aquele primeiro, aquele que vem na relação primeira. Comece por ele, isso não significa dizer que os outros não serão citados. Responsabilidades e entidades. Órgãos governamentais, empresa, associação, têm entrada pelo seu próprio nome por extenso. Tá certo? Vamos fazer você fez uma pesquisa na Emater. Então você vai sempre colocar o nome da empresa. Não tem um autor específico. Vai ser Emater. Você vai colocar o nome completo da Emater por extenso. Edição. Utilizar a abreviatura dos numerais ordinais e da palavra ED adotada na língua do documento. Sempre que, inclusive, quando a obra ela for a primeira edição, não precisa colocar. Não precisa colocar ED. A gente já vai entender que aquela é a primeira edição quando não tem um ED. Agora, a partir da segunda, você já tem que colocar que aquela obra é uma segunda edição. Antes a gente colocava, era segunda edição mesmo, no título. Então a ABNT, ela mudou essa norma. Hoje a gente coloca o número da edição, nesse caso aqui que eu estou dando um exemplo,
5, aí ponto é D. Vamos agora ver mais ou menos aqui como fazer, vamos aprender como fazer a citação caso a caso, né? Vamos ter um exemplo aqui, uma por uma. Eu trouxe para vocês aqui ilustrado como a gente faz essas citações. Primeiro a gente vai ver como fazer citações de obras com até 3 autores. Aqui temos o exemplo. Essa obra aqui, que é Os Fundamentos da Física, que é do Ramalho Júnior, do Ferraro e do Soares. Aqui nós vemos que são 3 autores. Então você vai citar os 3 autores na ordem que está no livro. Você vai colocar aqui Ramalho Júnior, que é o último nome do autor. Sempre vai começar pelo último nome do autor, que é o nome no qual todos os autores eles vão passar a ser identificados a partir do momento que eles passam a produzir e a escrever. Sempre colocar um ponto e um ponto em vírgula para separar os autores. Nós temos aí Ferraro, que é o segundo autor, e Soares. Até 3 autores você deve citar o nome o último sobrenome dos 3 autores. Depois da citação do último autor, você vai colocar o título da obra em negrito. Sempre que se tratar de um livro ou de uma obra tem que vir em negrito. Ponto. Colocar o lugar onde foi publicado, porque no livro tem, nesse caso aqui em São Paulo, 2 pontos, a editora que publicou esse livro, que é a Moderna, vírgula, o ano que foi publicado e o volume. Nesse caso, essa obra ela é em volumes. Quando se trata de volumes, você deve colocar ao final sempre qual é o volume. Aqui está dizendo que é o 3º volume. Quando não se trata de volume, só vai até o ano. Só iria até 1995. Obras com mais de 3 autores. A ABNT ela vai sempre utilizar algumas palavrazinhas, que essas palavras elas geralmente são para substituir algumas coisas na técnica ou no método científico. Também nas citações bibliográficas. Vamos ver aqui um caso de uma obra com mais de 3 autores. Temos aí essa obra Planejamento de Ensino e Avaliação. Ela é um livro. Nesse caso, aqui nós temos o autor, que é Turra, que é o autor principal, né, que provavelmente deve ser o organizador da obra, ou está no primeiro da lista. Você vai citar o último sobrenome dele, depois separar por vírgula, abreviar. Quando é mais de 3 autores, você deve abreviar. Passou de 2 autores, de 3 autores, aliás, até 2 autores, você já pode abreviar os outros nomes, tanto o nome como o segundo nome do autor, que nesse caso já foi abreviado aqui. E aí, para substituir o nome dos demais autores, para você não precisar citar todos, porque aqui são mais de 3 autores, aí você vai utilizar a palavrinha et al. Et al, ela é uma palavrinha que ela vem para substituir, ela significa e demais pessoas, ou demais autores. É a mesma coisa que está usando Turra, C.M.G e demais autores escreveram sobre planejamento de ensino e avaliação. Essa é a 11ª edição, por isso está aí 11.ed. Qual a cidade da publicação? Porto Alegre. A editora é a Sagra, o ano 1996. Ponto. Página 301. Nesse caso aqui, nós podemos também tirar a página, porque ela não é um volume. Então nós podemos aí tirar essa página e deixar até 1996. No caso de autor-entidade, como eu coloquei, for uma entidade, como eu citei o caso da Emater, você deve citar o nome da entidade e não o autor. Vamos ver aqui o exemplo de uma citação aqui sobre a Associação Brasileira de Norma Técnica, que é a ABNT. Nós estamos vendo aqui a norma 105/20, que ela trata sobre informação e documentação e apresentação de citações e documentações, que é esse caso que nós estamos vendo aqui. Que a norma ela é publicada no Rio de Janeiro, ano de 2001. Então aqui eu utilizei a Associação Brasileira de Normas Técnicas, qual é a norma que nós estamos utilizando, porque a gente não está tratando aqui de toda a ABNT, nós estamos tratando sobre a parte da ABNT que fala sobre citações bibliográficas. Então NBR 105/20, informação e documentação.
Aí você vai dizer também o que se trata, nesse momento o que se trata, qual a parte da ABNT, da Associação Brasileira que você está vendo, qual a norma, e colocar o local e o ano. Muito simples, essa citação bibliográfica. Lá dentro do corpo do texto você pode colocar também a ABNT 2001. Parte de monografia, você pesquisou numa monografia, foi na internet, baixou uma monografia de alguém e você quer fazer uma citação daquela monografia e tal. Mesma coisa, você vai colocar o último sobrenome do autor, depois o nome do autor, o título. Outra expressãozinha que vocês devem aprender e que vocês devem colocar em mente é a expressãozinha in. In, na ABNT, ela quer dizer assim, de onde você tirou, né? Onde está? Aqui, ó, de onde vem. Então, eu li uma monografia de um determinado autor que está na monografia tal, ou, por exemplo, eu posso ter lido só parte daquela monografia, um determinado capítulo, então eu não li toda a monografia, aí eu vou colocar o título da monografia, que é como se fosse o título de um livro, colocar a parte que eu li, o local, nesse caso a monografia ela não vai ter edição, porque ela não foi um trabalho publicado ainda, o local, a data, né? E se tiver alguma parte diferenciada, você pode colocar. Então, o que você não pode deixar de colocar aqui? Nesse caso, não vai ser, o local vai ser a cidade, a universidade que ela foi apresentada, essa monografia, e a editora. Vamos ver aqui o caso de artigo ou matéria de jornal. Quando você pesquisa também num artigo de opinião ou também numa matéria de jornal, todo artigo ou toda matéria de jornal ela também traz o nome do autor. Então você vai utilizar o último nome do autor em letra maiúscula ou caixa alta, segundo nome do autor, vai dizer o nome do autor, aliás, o título do trabalho, Trincheira Musical, músico dá lições de cidadania em forma de samba para crianças e adolescentes, que é o título do trabalho, subtítulo. Aí você vai colocar em que jornal você fez aquela pesquisa, Jornal do Brasil, o ano, a página, a página que você pesquisou, a data e o ano da pesquisa, né? Então nós temos que, observe bem nesse exemplo aqui, que o que vem destacado é o nome do jornal. Quando se tratar do nome de jornal, de revista, sempre quem vem em destaque é o nome do jornal ou da revista onde você pesquisou, logo depois do título. As informações complementares nesse tipo de referência aqui é sempre o local, a página e a data, tá certo? No caso de legislação, você vai sempre começar pelo lugar, já não é o autor, você vai colocar sempre o nome do lugar onde aquela legislação ela prevalece. Por exemplo, você fez uma pesquisa sobre um decreto-lei do Estado de São Paulo. Então você vai começar sempre pelo Estado de São Paulo, porque aquele é um decreto do Estado de São Paulo. Então você coloca São Paulo, entre parênteses você pode colocar o Estado, o decreto, o número do decreto, do que se trata aquele decreto, né? O local, o ano, a página, aliás, o volume, que é o volume 62, o número, que quando se trata de uma legislação tem sempre o ano da publicação, o número da publicação, a página que tem aquela publicação todo o ano. Quando se trata, por exemplo, de medida provisória, de legislação a nível nacional, você vai sempre começar pelo nome do país, que é Brasil. Porque é uma lei, qualquer tipo de lei ou legislação que ela prevalece em todo o território nacional. Então você vai sempre começar pelo Brasil. Brasil é o nome do país que aquela lei prevalece. Aí é uma medida provisória, por exemplo, como nós estamos vendo aqui nessa ilustração. O número da medida provisória e a data, tá certo? Em alguns casos, a gente pode colocar até também informação sobre o DOU, que é o diário, a publicação no Diário Oficial. Mas como nós já estamos colocando a data aqui em cima, não precisa colocar o nome do DOU, que é o Diário Oficial da União, que é onde são publicadas geralmente as legislações. Também, que é mais comum hoje, a pesquisa no meio eletrônico, que é na internet. Existe uma forma que a ABNT orienta para que a gente faça essa citação bibliográfica
ou essa referência nos documentos ou nos trabalhos acadêmicos, né, quando nós fazemos pesquisas na internet. Digamos que a gente fez uma pesquisa aqui no Dicionário da Língua Portuguesa, que está disponível no site Priberran, né? Então, o que nós pesquisamos lá? Nós pesquisamos sobre política. O tema foi política. Então, você vai colocar o título do tema que você pesquisou lá na internet. Você vai dizer onde você encontrou esse tema, que foi no Dicionário da Língua Portuguesa Lisboa, que está disponível na determinada página, que é essa página aqui, né? http www.priberman.p, e você vai colocar simplesmente seu acesso, a data que você acessou e o ano. A única coisa diferente que você utiliza numa citação em artigo da internet é que você nem sempre utiliza o nome do autor, porque às vezes não tem, você utiliza diretamente o título do trabalho, mas quando tiver você usa o último nome do autor, e que você não vai precisar colocar ano de publicação, as informações complementares. O que você vai colocar aqui, o lugar onde você encontrou, onde está disponível aquela matéria, e o seu acesso, qual foi a data do seu acesso, tá certo? Então nós vimos aqui alguns casos de citações bibliográficas, citações em documentos, em trabalhos acadêmicos. É sempre importante a gente estar relembrando, né, revendo um pouco sobre essas citações, porque quando a gente for fazer o nosso projeto de pesquisa, a gente vai precisar fazer uma revisão bibliográfica e a gente vai precisar fazer algumas citações, tá certo? Então, seguindo adiante, eu vou dar aqui algumas recomendações para que a gente possa ter todo o cuidado. Uma delas é nas citações diretas ou textuais. Sempre que você for fazer citação direta ou textuais, o que é a citação direta? A citação direta é aquela que você pega aquilo que o autor fala e coloca no texto, e você cita diretamente no texto, dialogando com a sua fala. Ao reproduzir citações textuais, confere credibilidade à informação, ajuda o leitor a conhecer melhor o pensamento citado. Deve-se reproduzir apenas as frases mais importantes, precisas e espontâneas. Um autor, por exemplo, vai falar sobre muita coisa da educação. Vamos aqui para Paulo Freire. Paulo Freire fala muita coisa da educação e tal, e em diversos contextos. Mas para você falar em educação e vai falar em Paulo Freire, você não precisa usar tudo que Paulo Freire fala. Você vai usar o que Paulo Freire está citando em algum determinado momento, que vai concatenar com a ideia que você está discutindo. Então, citação direta, ela também tem tudo a ver com a citação, com o trabalho textual. Ela não pode ser uma coisa para colocar lá apenas para encher linguiça. Ela tem que conferir credibilidade à informação que você está repassando. Informações de caráter universal, como eu já coloquei, ou averiguação, ela não deve ser atribuída a alguém, mas assumida pelo autor. Ainda que você vá falar algo que ela tenha caráter universal, como por exemplo, Belo Horizonte é a capital mais montanhosa do Sudoeste, Teresina é a capital mais quente do país e tal. São informações que todo mundo conhece. E se você for falar, assuma isso como seu. Não precisa dizer que outro autor falou. Então isso não se trata de uma citação. Evitar, por exemplo, o geógrafo fulano afirma que Belo Horizonte é a capital mais montanhosa. Ou também o geógrafo fulano afirma que Teresina é uma capital bastante quente. São coisas que ninguém precisa afirmar. Assuma isso, você como autor. Usa-se o travessão para reforçar a aspa, principalmente em transcrição de entrevista. Você vai transcrever uma entrevista da pesquisa, uma informação da sua pesquisa, use aspas, use um travessão, deixe isso destacado, deixe isso bem claro, que isso é uma fala de alguém que você está citando, e que não necessariamente é um autor, mas é a fala de um interlocutor do seu trabalho. Então deixe isso claro. Citações diretas e curtas. Sempre que você for fazer uma citação direta e que ela seja curta, com menos de 3 linhas, ela deve ser feita dentro do corpo do texto. Não precisa dar espaço e não precisa ser citado fora do corpo do texto. Continue com ela citando dentro do próprio corpo do texto. Elas são menos de 3 linhas até 3 linhas. Coloque entre parênteses, aliás, entre parênteses não, entre aspas, essa frase ou essa citação e siga o texto, normalmente.
Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma citação aqui com mais de 3 linhas, ou seja, ela deve ser separada do texto. O estudo de caso de tipo etnográfico faz uso das técnicas que tradicionalmente são associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos. Nós estamos vendo aqui uma citação que ela vai mais de 3 linhas. Então essa citação aqui ela tem que ter recuo e está fora do texto. Se ela tivesse menos de 3 linhas ou até 3 linhas, aqui a gente não precisava desse recuo. A interpretação por parte do autor e apenas as ideias são advindas do texto original. Essa é a diferença entre citação direta e citação indireta. Que na citação direta você tem que ser fiel ao autor, citar aquilo que o autor está dizendo. Nas citações indiretas, você tem que ter a preocupação de falar o que você tem que falar, o que você está falando, utilizando ideias do autor, né? Sempre advindo de informações que sejam originais. Ainda que você não utilize aquela informação original de lá, mas ela está vindo de lá. Então você pode utilizar dentro do corpo do texto essa citação indireta e também entre aspas. Certo? Porque eu estou falando uma informação minha, mas que é com base no original do autor. Nos casos de abreviações, siglas e símbolos, isso aqui é importante também, né? Muitos alunos eles ainda não sabem como fazer abreviação. Às vezes a gente abrevia o nome do autor sem poder. E aí essa informação fica lá perdida. Ou a gente fica sem saber realmente quem é o autor. A abreviação ela é a apresentação de uma palavra por meio de algumas sílabas ou letras. É usada no tratamento documental. Por exemplo, Camargo, Beloto, 1991. Quando nós vamos citar um autor, nós podemos abreviar o nome dele e o sobrenome, menos o último nome. Porque o último nome ele sempre deve ser o nome que deve representar o autor na citação. Digamos que você vai escrever o nome Gustavo Dávila dos Santos. Então Santos é o nome que vai identificar ele. Gustavo é o nome dele e Dávila. Você pode até abreviar o Gustavo em G e Dávila em D. Mas o Santos, que é o último nome dele, vai ser sempre o nome que vai designar ou vai dizer quem é o autor. Aliás, identificar quem é o autor. Se no caso fosse Gustavo Dávila dos Santos Júnior, o Júnior, ele não é sobrenome. O Júnior, ele é nome. Ele é o nome que segue o primeiro nome. Ele sempre define o Gustavo como Gustavo Júnior. Então, no final vai ser sempre Santos Júnior. Você não vai poder abreviar e Júnior também não vai poder ser o nome que vai segui-lo, que vai identificá-lo. Vai ser sempre Santos. Por quê? Porque o Júnior, ele é um nome. Ele não é um sobrenome que deve ser abreviado. Designação de ano ou século em relação à era cristã, antes de Cristo, depois de Cristo. A gente confunde muito na hora de colocar isso. Quando é que vem antes de Cristo, depois de Cristo e tal. O antes de Cristo e o depois de Cristo, tanto faz um como o outro, só o C é maiúsculo. Tanto A como D deve ser abreviado em minúsculo e sempre separado por ponto, tá certo? Como nós estamos vendo aqui na ilustração do texto. Meses do ano em ilustração, tabelas e referências. Às vezes nós confundimos e não sabemos também como abreviar os meses do ano. Tem gente que coloca, por exemplo, janeiro, aí vai lá, janeiro, aí abrevia no I. Não pode. Sempre a gente deve abreviar com as 3 primeiras letras do nome. Janeiro vai ficar Jan, fevereiro vai ficar Feve, março vai ficar Mar, abril vai ficar ABR, maio vai ficar Mai, junho vai ficar Jun, julho vai ficar Julho, agosto vai ficar Agô, setembro vai ficar Sete, outubro Out, novembro 9, com só o V mudo, e dezembro 10. Ou seja, a abreviação dos anos, né, dos meses do ano, deve ser sempre nessa normativa da ABNT nos trabalhos acadêmicos. Designações comerciais, como companhia. Companhia sempre CIA, limitada vai ser sempre LTDA, né, SA, SC, sempre separado por barras. Então a gente tem que ter essa preocupação, sabe, de entender o que são abreviações nas siglas, é porque os trabalhos acadêmicos exigem muitas vezes a abreviação de alguns nomes, e a gente precisa ter essa preocupação. Siglas criam dificuldades para o leitor porque exigem que sejam decifradas. Então a regra é evitá-las, principalmente em títulos. Não é bom usar siglas em títulos, sempre use por extenso.
exceto em casos consagrados como AIDS, Bradesco, Embratel, ONU, OLP, USP, quando se trata de siglas que são muito conhecidas, né, que além de serem muito conhecidas, elas já têm uma padronização. Então, nesses casos, a gente pode usar. É bom evitar, mas quando há necessidade de usar, como, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa sobre a AIDS, né, então é possível que você possa abreviar, entendeu? AIDS sempre abreviado, mas com letra, só com a primeira, com o A maiúsculo. A inicial sempre maiúscula, mas o outro, porque não é toda abreviação que ela deve vir com todas as letras maiúsculas. É isso que nós vamos ver agora, né? Observe a seguinte padronização aí. Não usar pontos, ONU e ONU, por exemplo, separar a ONU por ponto. ONU é a abreviação da Organização das Nações Unidas, então é a sigla da ONU. Escrever por extenso seu significado, de preferência logo após a primeira menção. Foi mencionar, vai usar ONU, Embracon, Embratel, no texto, no corpo do seu texto. Então, a primeira vez que você utilizou, já utilize por extenso, para a pessoa já saber o que vai se tratar no texto. O filme vai ser exibido no Museu da Imagem de Som. Então, Museu de Imagem de Som é a sigla, depois você vai pegar e utilizar essa sigla entre parênteses. Exceto quando a sigla for consagrada como AIDS, Bradesco, ONU, não precisa. Vai ter casos, eu acho que esse exemplo aqui ele é importante a gente prestar atenção, porque vai ter casos em que a sigla ela vai vir entre parênteses. Por quê? Ela vai vir entre parênteses. Porque são siglas que não são comuns, né? Que são nomes de lugares, não são nomes de entidades consagradas, por exemplo, entidades ou de alguma doença ou de alguma entidade consagrada mesmo, como a gente está colocando aqui, como AIDS, como Bradesco, como ONU, tal. Então, por que veio o MIS veio entre parênteses? Ele veio entre parênteses porque Museu da Imagem e do Som é o nome de um lugar, mas não de uma entidade consagrada, de uma doença ou vice-versa. Usar apenas letras maiúsculas para sigla com até 3 letras. OMS, PDF, ONU devem sempre ser abreviadas com letras maiúsculas. Por quê? Porque até 3 letras, siglas com até 3 letras devem ser abreviadas com letras maiúsculas. Empregar maiúsculas apenas na letra de siglas com mais de 3 letras que podem ser lidas sem dificuldades, como palavra Unesco, Banespa, Petrobras, Sudene, Sesc, Prona. Todas só iniciam com a letra maiúscula, o restante todas são escritas com letras minúsculas. Usar apenas letras maiúsculas para a sigla que exige leitura letra por letra, que é o caso, por exemplo, de nome de universidade, de algum banco ou de alguma entidade que ela já é definida por letra a letra. Como, por exemplo, o FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, SBPC, DNDDC, DNR, que são as diretrizes nacionais para as relações étnico-raciais, PNDB, que é nome de partido. Olha só a diferença. Aí já tem CNPq e UNB, que é escrito com maiúsculas e minúsculas. Por quê? Porque são siglas que já exigem, porque são escritas dessa maneira. Então a gente tem que se atentar, porque cada caso é um caso. Vai ter siglas que elas já devem ser escritas todas com letras maiúsculas, porque já vem assim, e tem outras que são escritas, mesmo que seja com mais de 3 letras, tá certo? E tem outras que são escritas com letras minúsculas, porque já vem no nome, como no caso do UNB. O UNB é o maiúsculo, e minúsculo, N e o B. Por quê? Porque o N ele é só um complemento da palavra universidade. UNB. O N ele não significa uma palavra única, ele vai só ser uma continuidade da universidade. Se precisar formar plural, acrescente-se S minúsculo. Por exemplo, TV, aí você pode acrescentar a palavra TVs, acrescente um S ao final minúsculo. BTNs, ou BTN, e acrescentar. Então por aí vamos. A ABNT, por meio da norma 6032, define regras para se criarem abreviações. Algumas dessas regras são: não se abreviam palavras com menos de 5 letras, certo? Devem-se cumprir artigos e preposições. O tipo de período abrevia-se com uma letra maiúscula.
Exemplo, boletim, você vai poder abreviar aquela primeira palavra, né? Ó, o tipo de periódico abrevia-se com uma letra maiúscula. Exemplo, boletim, abreviar com B, correio com C, diário com D, F, folha, G, gazeta, jornal, revista e assim vai. Os substantivos abreviam-se com a primeira letra maiúscula e os adjetivos em minúsculo, exceto para nome de entidades. Exemplo, Revista Brasileira de Medicina Veterinária. Então, todas as primeiras letras, elas podem ser abreviadas. O restante vai ter que ser abreviado vai se abreviar sempre com 3 ou 4 letras. Por exemplo, Revista Brasileira de Medicina Veterinária. Você pode abreviar o R de revista, mas brasileira você vai ter que abreviar o Bras, medicina, o Med, veterinário, Vet. Por quê? Porque você tem que ter o cuidado de abreviar os substantivos sempre só com as primeiras letras, em maiúsculo. E os adjetivos em minúsculos, tá certo? É o mesmo caso, por exemplo, de Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Vai ficar SOCE, Bras, Med, Vet. Nós vimos aqui na aula de hoje, a gente está vendo como se fazer essas citações, a importância da gente compreender também que nas citações elas também têm regrinhas, né, tem regras complementares. Vimos também nessa aula de hoje como fazer as abreviações nos trabalhos acadêmicos ou segundo as normas da ABNT, o que se pode abreviar e o que não se pode. E como atividade complementar, para essa aula de hoje, eu gostaria que vocês produzissem as referências bibliográficas que eu vou solicitar para cada caso. Aqui nessa atividade vocês vão fazer e vocês vão postar lá no fórum ou lá no chat também. A gente vai estar discutindo isso lá. Produza uma referência bibliográfica para um autor, né? Faça uma pesquisa de um determinado autor e cite a referência bibliográfica dele. No caso de até 3 autores também, procure uma referência em que tenha até 3 autores e cite aqui conforme as observações da aula, e com mais de 3 autores. Também uma por meio eletrônico e uma retirada de monografia, tese ou dissertação. Até a próxima aula. Obrigado e boa sorte.